certo que fé não é só acreditar em Jesus, amada igreja. Amém. Amém. Mas que amém fraco, gente. A paz do Senhor, amém? Amém. Quem está feliz com Jesus nessa noite? Amém. Tem gente que tem que se alegrar mais. Vamos deixar Deus fazer a obra hoje. Irmãos, eu vim pedindo essa palavra para ministrar para todos nós. E Deus, Ele me deu uma palavra breve, mas um tanto quanto profunda, para a gente estar refletindo na nossa vida, nossa caminhada de várias formas. Eu creio que todos os irmãos aqui, ou pelo menos a maioria, conhece a história de José no Egito, amém? Amém. Então hoje que a gente vai estar estudando um pouquinho mais e deixando Deus falar com a gente, amém? Eu gostaria de pedir para os irmãos que abrissem as nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 37. Que aqui, a partir do capítulo de Gênesis 37, a partir do versículo 3, a gente vai estar lendo a respeito sobre os sonhos, mas não os sonhos de um homem, e sim os sonhos de Deus. Aquilo que o plano de Deus que Ele tem na vida de uma pessoa e de várias pessoas, um plano a ser cumprido. Um plano que não importa dias, não importa anos, não importa situação, não importa o que vier, tem que acontecer, vai se cumprir, porque a vontade de Deus é absoluta, amém, irmãos? E aqui em Gênesis 37, a partir do versículo 3, começa dizendo o seguinte: E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no, e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E disse-lhes: Ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deverás reinar sobre nós? Tu deverás terás domínio sobre nós. Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e contou a seus irmãos, e disse: Eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai, e disse-lhe: Que sonho é este que tiveste? Porventura viveremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante a ti em terra? Amém, irmãos? Como eu disse, para a gente começar a olhar a vida de José, esses sonhos não eram sonhos de José. Esses sonhos são sonhos de Deus, amém? Isso é um plano a se cumprir na vida de José. Isso é um plano da vontade de Deus. E trazendo isso para nós nos dias de hoje, para a gente estar refletindo em cima disso, a gente vê o quê? Que quando a gente começa a buscar a Deus, quando Deus ele tem sonhos, planos na nossa vida, quando Ele começa a mover na nossa vida, o inimigo, querendo ou não, ele se levanta. As pessoas ao nosso redor se levantam. E como diz a palavra de Deus, a nossa própria família se levanta. Como está aqui em Mateus capítulo 10, do versículo 8 a 9, que diz o seguinte: E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém, irmãos? Amém. Como diz na palavra de Deus, como a gente leu aqui, então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deverás reinar sobre nós, tu terás domínio sobre nós. Por isso, ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. Amém, irmãos? Isso é uma prova que quando Deus está na nossa vida, isso se cumpre. Como diz aqui: E odiado todos sereis por causa do meu nome. Ele não era somente odiado pelos sonhos dele, não somente por inveja, mas pelos planos de Deus que havia de se cumprir na vida dele. Amém? Continuando aqui no versículo 34 de Mateus capítulo 10, diz o seguinte: Jesus falando: Não cuideis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai,
e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Amém? Está todo mundo entendendo, irmãos? Como quando a gente começa a caminhar para Deus, como o mundo se levanta, como as coisas em si começam a tentar impedir, tentar frustrar aquilo que Deus tem para se cumprir. Mas eu digo para vocês, irmãos, os planos de Deus não podem ser frustrados. Amém? Continuando partindo desse princípio, e aqui em Efésios, capítulo 6, versículo 12, ainda diz o seguinte: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém, irmãos? A partir disso a gente entende uma coisa, que não é a nossa família que se levanta contra nós, e sim os principados e as potestades. Como Jesus mesmo disse: e assim os inimigos do homem serão seus familiares. Aqui que está em Mateus capítulo 10, versículo 36. Como a gente vê aqui na vida de José, quando Deus começou a dar sonhos, que não eram sonhos dele, mas sim sonhos de Deus, até a própria família dele começou a se levantar contra ele. Se você vê até o próprio pai dele, diz: por acaso até eu e sua mãe vamos nos prostrar diante de ti. E a gente tem que entender uma coisa: os planos de Deus não podem ser frustrados. Tudo tem um propósito. E a gente vai ver que quando Deus ele tem planos na nossa vida, a gente vai passar por muita coisa mesmo, irmãos. Mas no fim, tudo está no controle de Deus, amém? Diga para você mesmo: nada foge ao controle de Deus, amém? Tudo faz parte do plano de Deus e nada pode ser frustrado. E a partir disso, como a gente vê que os próprios irmãos dele tinham inveja dele, como a gente viu aqui na palavra do Senhor, que Jesus mesmo falou que os próprios inimigos serão seus familiares, a gente vê que na vida de José, os irmãos dele tinham inveja dele. Eles tinham inveja ao ponto de tentar matar ele. Eles já estavam pensando mal. Eles queriam matar ele por inveja. Como eu disse para os irmãos, não só uma inveja porque o pai dele amava, não. Uma inveja gerada até pelos sonhos de Deus na vida dele, por aquilo que havia de se cumprir. E nisso, quando eles estavam pastoreando, José foi ter com eles. E eles estavam sozinhos ali naquela região. E os irmãos dele já estavam pensando mal, já estavam querendo matar ele. E nisso, eles pegaram, quando José foi visitar eles lá, quando eles estavam pastoreando, eles pegaram ele e jogaram dentro de um poço vazio. E ficaram pensando: nós vamos matar ele, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. O próprio irmão, para você ver qual é a maldade do homem, fazer isso com o próprio irmão, com o sangue do seu sangue. Eles já estavam intentando esse mal. Mas como eu disse para os irmãos, a vontade de Deus ela não pode ser frustrada. Nada, irmãos, entenda isso, nada pode impedir os planos de Deus. E nisso, eu gostaria que vocês abrissem em Gênesis capítulo 37, a partir do versículo 27. Como eu disse antes, os próprios irmãos dele estavam tentando matar ele, mas olha a mão de Deus como age para nos livrar do mal. Gênesis 37, a partir do versículo 27. E os irmãos dele, e Deus já ajuda, entrando numa causa dele, para não deixar os irmãos dele matarem ele, diz o seguinte aqui: vinde e vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, aos quais levaram José ao Egito. Amém, irmãos? Olha só como é que é a situação. Como foi dito, um homem que sonhava os sonhos de Deus, que não era o sonho deles, mas sim os sonhos de Deus, o plano se cumprir na vida dele. E nisso os irmãos dele, por inveja, já queriam matar ele. Mas a mão de Deus era com ele. E nisso eles viram ali os medianitas: irmão, a gente não vai matar ele. Mas irmãos, entendem uma coisa: não é a vontade deles que não vão matar eles. Isso é a vontade de Deus. Porque a própria palavra de Deus nos mostra isso. Ela nos mostra que o povo, quando se levanta contra o povo de Deus, ele se frustra. Ele mostra que quando você joga o povo na cova do leão, nem o mal acontece a ele. Ele mostra quando te joga numa fornalha ardente, nenhum mal é contra você. Por quê? Porque Deus é contigo. Amém, irmãos? Quando Deus ele é por nós, nada, irmãos, nada é contra nós. E foi assim na vida de José.
ainda assim que o sangue do sangue dele o vendeu, ainda assim que o sangue do sangue dele queria o mal para ele, mas ainda assim a vontade de Deus ia se cumprir, amém? E continuando, como a gente viu aqui, os próprios irmãos dele venderam ele por 20 moedas de prata. E nisso ele foi levado ao Egito. E no Egito, aqui a partir de Gênesis 39, capítulo 1, abre para a gente estar acompanhando, diz o seguinte: Gênesis capítulo 39, a partir do versículo 1. E José foi levado ao Egito. E Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. José achou graça em seus olhos, e serviu, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E então aconteceu que, desde que o puseram sobre a sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor o abençoou, a casa do egípcio, por amor a José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Amém, irmãos? Como eu disse para vocês, olha a mão de Deus. Mesmo ele sendo vendido como escravo, a palavra de Deus nos diz o quê? Que ele era um homem próspero. Mas era um homem próspero por quê? Porque Deus era com ele. Vamos ler de novo aqui a partir do capítulo 5. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio. Por amor de quem? Por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Amém, irmãos? Olha como é isso. Como eu disse para os irmãos, a gente na nossa vida, como eu disse, Deus tem sonhos e planos na nossa vida. Mas a nossa caminhada cristã, a gente vai passar por muita coisa. E mesmo ele sendo vendido como um escravo egípcio numa terra estranha, Deus era com ele. Deus era de uma forma com ele que fazia, quando ele ia abençoar tudo que o chefe da guarda do faraó tinha, porque por amor a José. Amém, irmãos? Está todo mundo entendendo? O quanto o amor de Deus é conosco, que mesmo assim, tudo que a gente passa, Deus ele não nos abandona. A todo instante, mesmo dependendo da situação, ele está com a gente, amém? Glória a Deus. E mesmo assim, como a gente vê, Deus é conosco, mas como eu disse para vocês, na nossa caminhada, a gente passa por muitas coisas. E uma dessas coisas que a gente vai passar é que o inimigo, verdadeiramente, ele se levanta. E ele se levanta de tantas formas, e uma delas é o quê? É tentando fazer o pecado bater a nossa porta. Tentando fazer a gente se desviar dos princípios de Deus. Que é o que a gente vai ler aqui em Gênesis 39, a partir do versículo 7. Todos acompanham, por favor. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do Senhor, seu Senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher de seu Senhor: eis que o meu Senhor não sabe do que há em casa comigo, me entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Amém, irmãos? Olha esse último versículo. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Olha o que ele deixa bem claro aqui. E pecaria contra Deus. Olha o princípio. Imagine vocês, irmãos, como eu disse para vocês, na sua caminhada, a gente vai passar por muita coisa, pelo quê? Pelos sonhos, pelos planos de Deus na nossa vida, porque Deus, Ele quer que a gente se salve. Por isso Ele deixou o Espírito Santo para nos convencer do pecado, e pela fé que não vem de nós, que é um dom de Deus, que a gente venha se arrepender e venha ser salvo. E nisso a gente caminhando para Cristo, a gente vai passar por muitas coisas. O próprio Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se a gente ler também aqui em Mateus, se não me engano, em capítulo 4, o próprio Jesus foi tentado pelo maligno. Amém, irmãos? Como eu disse para vocês, o inimigo ele se levanta. Como a gente vê aqui na vida de José, ele tentou se levantar com o quê? Com o pecado. Mas olha como José, ele se manteve firme. Olha como ele sabia o que era a vontade do Senhor, como ele não se vendia, mesmo como um escravo, mesmo que ele longe da terra dele, mesmo que quando longe da família dele, mesmo que ele pudesse chegar e falar: minha vida já está uma bagunça, nada está dando certo.
nada está dando certo, tudo está dando errado, olha a minha situação, eu posso muito bem pecar, eu posso muito bem fazer o que quiser. Não. Ele não achou desculpa para pecar, ele não achou desculpa para esquecer Deus, não. Acima de tudo, ele entendia os princípios de Deus. Acima de tudo, era Deus soberano na vida dele, amém, irmãos? E assim que tem que ser na nossa vida, amém? Para todos os irmãos entenderem essa palavra, todos vamos entendendo que como a gente é difícil a nossa caminhada, como não é fácil, como a gente vai passar por várias e várias coisas, como ainda assim o inimigo ele sempre se levantar com todo tipo de coisa, mas como ele a gente tem que se manter firme, amém? Amém, irmãos? Amém. Olha aqui como ele disse, como eu faria também maldade e pecaria contra Deus. Ele entendia que Deus é absoluto, ele não ia pecar, mesmo que a vida dele tivesse a bagunça, tivesse aquilo que fosse, não era desculpa para ele pecar, não era desculpa para ele esquecer os princípios de Deus. Isso é uma coisa tão tremenda que a gente vai ver que ainda assim ele não pecou, mas a mulher de Faraó ainda insistiu, de forma que foi para cima dele e arrancou a roupa dele, e ele fugiu para não pecar. E ela, vindo que não ia conseguir nada, ela chegou e mentiu. Chamou os servos ali do Potifar, que era o capitão da guarda de Faraó, e falou: olha, José, ele tentou abusar de mim, mentindo. Ele tentou me pegar à força. O João começou a mentir a respeito de José, e ele fugiu para não pecar. Olha como é isso. Olha o quanto você, sendo servo de Deus, você está dentro daquela situação. O quanto ainda assim você fazendo certo, as coisas ainda assim se veem de uma forma contrária. Ainda assim vai se levando aos nossos olhos naturais, a gente não entende como as coisas vão dando errado. Como mesmo a gente fazendo certo, como ainda assim o inimigo vai lá e arma ciladas. De uma forma que a gente vai ver o seguinte, a partir aqui do capítulo 39, a partir do versículo 20, como a gente sabe, a mulher do Faraó mentiu, falando que ele tentou pegar na força, mas a gente sabe que ele fugiu para não pecar, como a gente viu antes. E a partir do versículo 20 diz o seguinte: e o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia, o Senhor prosperava. Amém, irmãos? Mais uma vez, se a gente pegar para ver isso, a gente nos leva isso na Bíblia até Paulo. Se a gente vê a história de Paulo ele andava pregando o Evangelho, ele conforme a vontade do Senhor. Olha como é isso, irmãos, como a gente fazer a vontade do Senhor, a gente não tem que esperar recompensa nem flores. Paulo ali fazendo a vontade do Senhor, e andava uma mulher, uma adivinha, atrás deles, e todo lugar que ele ia falava: ah, esses homens são homens do Senhor, e não sei o que, não sei o que. Todo lugar que eles iam, ela falava isso. Ao ponto de chegar o momento que Paulo vira para trás e expulsa aquele demônio. E ali as pessoas que ganhavam dinheiro com as adivinhações daquela mulher chegaram ao juiz daquela terra e falaram: ó, esses homens estão ensinando doutrinas que não são da nossa terra. E ali aquelas pessoas pegaram Paulo, e se eu não me engano foi Paulo e quem andava com ele, amém, Paulo e Silas, e deram uma surra neles e jogaram na prisão. E aí você se pergunta: mas Senhor, eu estou fazendo a tua vontade, eu estou obedecendo a tua mão, e o que eu ganho? Eu ganho uma surra e estou jogado na prisão. Mas como vocês conhecem a história, em momento nenhum Paulo e Silas eles murmuraram. Em momento nenhum eles falaram: não, isso a gente não é digno disso, a gente é pessoa. Não, simplesmente ali eles louvaram e adoraram a Deus. Amém, irmãos? E ali Deus fez o quê? Fez aquelas prisões ruírem, fez as cadeias que ali que estavam segurando eles quebrarem. E como a gente vê aqui na vida de José, não foi diferente. Ele, homem justo, o pecado veio para a vida dele e ele não quis pecar contra Deus. Ainda assim foi o quê? Foi jogado numa prisão. Mas ainda assim, como a gente viu, a mão de Deus era com ele. Deus, ele não nos deixa só. Como diz essa palavra,
que está aqui em 2 Coríntios 4, versículo 9. Perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Irmãos, a gente é perseguido como Ele, mas Deus nunca nos deixa desamparados. Não importa a nossa situação, amém? Como a gente viu aqui, ele foi jogado sim numa prisão, mas a gente vê também que o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele. E tudo que fazia, o Senhor prosperava. Amém, irmãos? Olha a mão de Deus ali. Olha a mão de Deus ali com ele para não deixar ele sozinho. Mesmo assim, ele se mantendo limpo, mesmo ele não pecando, foi jogado ali numa prisão. Sim, mas Deus não abandonou ele em momento nenhum. O Senhor era com ele em todo instante. E nisso, José passou anos ali naquela cadeia. Anos ali dentro daquela cadeia. Até que chegou um momento em que o faraó, ele se irou com um copeiro e um padeiro morto. E ali aqueles dois foram jogados na prisão. E o chefe da prisão mandou José cuidar daqueles dois. E José ali cuidando daqueles dois, ele passou um tempo. E aqueles dois eles estavam perturbados com sonhos que os dois andavam tendo. E José, conversando com eles, perguntou: como é que esses sonhos que vocês estão tendo? Porque as interpretações não são de Deus. E ali cada um começa a contar as interpretações, os sonhos para José. E fala o seguinte: primeiro, o copeiro mor conta um sonho, que ele fala que ele via vinhas, que ele via várias coisas, e daquelas vinhas ele via ele servindo a Faraó de novo, enchendo a taça de Faraó. E Deus deu a interpretação dos sonhos a José, porque não era uma coisa dele. Como a gente viu lá no princípio, aqueles sonhos que ele tinha eram sonhos de quem, irmãos? Eram sonhos deles ou eram sonhos de Deus? Amém. Como assim também as interpretações? As interpretações não eram dele, era um dom, uma coisa que vinha de Deus. E nisso ele interpreta o sonho do copeiro morto e fala para ele: em 3 dias Faraó vai vir e vai te soltar. E ele fala para ele: não te esqueça de mim quando você estiver solto. Amém? Porque o quê? Porque José foi usado por Deus para dar aquela interpretação para ele. E como a gente viu, ele estava inocente ali naquela situação. E ele fala: não se esqueça de mim quando o Faraó te libertar. E aí o padeiro morto também vai e fala a interpretação. Ele fala que via vários tipos de pães, todo tipo de confeitaria feita por padeiro. E ele via que estava no cesto na cabeça dele, viu povos que comiam. E ali José dá a interpretação: em 3 dias, Faraó, ele vai te enforcar. E nisso se cumpriu aquilo que Deus deu para José, aquela interpretação. Em 3 dias, aquele padeiro morto, ele foi enforcado. Amém, irmãos? Olha como é grande o poder de Deus. E lembra aquilo que José falou para o copeiro morto: quando você for solto, lembre-te de mim diante do Faraó para me fazer justiça. Mas aí a palavra de Deus diz o quê? Que passaram-se 2 anos, irmãos. Olha só, irmãos. Do tempo que ele estava lá naquela cadeia, inocente, ainda assim se passaram mais 2 anos. Para você ver que na nossa caminhada, o tanto de coisa que a gente vai passar, mesmo inocente, mesmo estando ali limpo, mesmo que dizendo não para o pecado, mas ainda assim a gente vai passar por várias coisas. Por quê? Porque é um plano de Deus na nossa vida. Porque Deus ele não enxerga o agora, Deus ele enxerga o lá na frente. E nisso, depois desses 2 anos, Faraó teve 2 sonhos. E não tinha ninguém no reino de Faraó que interpretasse os sonhos. E depois de 2 anos, aí sim, o padeiro morto, o copeiro morto, foi se lembrar de José. E ele falou: Faraó, olha, quando eu estava ali na prisão, tem um homem hebreu que Deus deu a ele o poder de interpretar sonhos. E ele falou para mim que em 3 dias o Senhor ia me soltar e eu voltaria de servir. E foi feito como ele disse, segundo a interpretação que o Deus dele deu, e se cumpriu. E ele falou: manda me chamar então esse hebreu, para que ele possa interpretar esses sonhos. E os sonhos de Faraó eram o seguinte, irmãos: ele sonhou que, o primeiro sonho, ele sonhou com 7 vacas gordas, que eram 7 vacas que elas andavam, que era tudo limpo, bonito, pastos, água, fartura. E depois disso, dessas 7 vacas magras, viu-se 7 vacas, dessas 7 vacas gordas, viu-se 7 vacas magras. E as vacas magras comiam tudo. As vacas gordas, o pasto, a água, comiam-se tudo. E acabava-se tudo. O outro sonho
foi que Faraó sonhava com 7 espigas bonitas, cheias, com o campo todo bonito, e depois 7 espigas sem nada. E essas 7 espigas sem nada vinham e comiam as 7 espigas boas. E chamando José ali ele interpretou o sonho de Faraó e falou: olha, essas 7 vacas gordas, essas 7 espigas bonitas, vão ser 7 anos de bonança, 7 anos de fartura. Mas essas 7 vacas magras, essas 7 espigas sem nada, são 7 anos de fome, de seca. São 7 anos sem nada. E aí, quando ele deu essa interpretação em Faraó, o Faraó ficou perplexo e falou: mas o que eu vou fazer? Como é que eu vou agir? José falou: olha, junta homens, e nos 7 anos que tiver de bonança, de fartura, você vai juntar tudo o trigo, vai juntar toda a comida e estocar, para que você e todo o povo do Egito tenham que comer no tempo da seca, tenham que comer no tempo que não tiver mais nada. E ali, vendo Faraó que realmente Deus era com José, ele foi com ele de uma forma que ele exaltou. Lembra como eu disse para os irmãos, que Deus ele tem um plano a se cumprir na nossa vida, que nada do que a gente passa em vão, mesmo que a gente seja injustiçado, mesmo que a gente passe por todo tipo de coisa, mas ainda assim Deus tem um plano na nossa vida, e aí sim que o plano de Deus começa a se cumprir forte. Se a gente vê tudo isso, a gente pode abrir a nossa Bíblia aqui em Gênesis capítulo 41, a partir do versículo 39. Amém, irmãos? Que diz o seguinte: depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém é tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Amém, irmãos? Olha como é grande o poder de Deus para um homem que foi injustiçado, vendido como escravo, que antes os próprios irmãos dele queriam matá-lo, mas a mão de Deus foi com ele. Então ele foi vendido como escravo. Depois disso ele foi jogado numa cadeia injustamente. E depois disso ali, Deus começou a ajudar ele. Deus entrou com a provisão na vida dele, de uma forma que até o Faraó falou: não, você vai governar o meu povo. O único que vai ser maior do que você vai ser ele, o meu trono. E sobre ti eu vou colocar tudo isso para que seja feito, para que nos anos de dos anos de bonança se tenham que guardar para os anos de seca. Amém, irmãos? E ali você vê o plano de Deus começando a se cumprir. E ali, como José, já como em vez de um preso, mas sim já como governante do Egito, ele começa a organizar, a construir celeiros, a plantar e a estocar. E nisso, chegam-se os 7 anos de bonança, e ali, nesses 7 anos de fartura, ele guarda. E aí sim começa a se chegar os 7 anos de sequidão. E passados-se 2 anos de seca, os irmãos dele, aqueles irmãos dele que queriam matar e vender ele como escravo, como eles não tinham mais o que comer, o próprio pai deles falou: não, vão à terra do Egito, leva ouro, leva prata, leva isso, e tenta comprar pelo menos trigo, tenta comprar pelo menos o de comer para que a gente não venha morrer. E José, ele vendo ali que os irmãos dele se achavam lá, ele começa, no coração dele, a gente pode pensar o quê? Nossa, uma pessoa, que eles fizeram tudo isso comigo, e agora eu vou fazer a minha vontade, vou fazer a minha vingança, vou pegar, vou matar, vou fazer isso. Não, José não pensou isso. Eles antes começou a ajudar os irmãos dele. Isso tudo ocorre em tantas coisas que ele vê e tal, mas aí o princípio de Deus, ele não deixa ser tomado por uma vingança humana, ele não se deixa ser tomado pela vontade do coração humano, que é fazer justiça com as próprias mãos. Não, ele sabe que é a vontade soberana de Deus. E nisso, acontecendo isso tudo, mais para frente, com toda aquela seca, ele passa ao ponto de chamar o pai dele, ocorrem tantas coisas, ele chama o pai dele e os irmãos ali para viverem com ele. E eles ali para poder passar naquele tempo de seca, onde não havia comida. E ali o pai dele, todos venham junto a ele, se prostram diante a ele, como os sonhos de Deus no passado. Amém, irmãos? Todos lembram do princípio dos sonhos de Deus? Todos se curvavam diante dele, mas os sonhos de Deus não era que eles iam se curvar diante dele. Os sonhos de Deus era para conservar em vida tanto os egípcios como a família dele e o povo dele. E ele não passou tudo aquilo por um acaso, ele passou por um plano de Deus, amém? Que é o que a gente vai ler aqui agora em Gênesis 50.
a partir do versículo 14, que diz o seguinte: Gênesis capítulo 50. Depois de haver sepultado seu pai, voltou José para o Egito, ele e seus irmãos, e todos os que com ele subiram a sepultar seu pai. Vendo então seus irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: porventura nos odiará José, e certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou, antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, rogo-te, a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos que te perdoes a transgressão dos vossos servos, de Deus teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui com os teus servos. E José lhes disse: não temais, porventura estou eu em lugar de Deus, como eu disse para os irmãos. Olha o que é a justiça do homem, olha o que é a justiça de Deus. Vós bem intentaste mal contra mim, porém meu Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Amém, irmãos? Olha só os planos de Deus. Ele passou tudo aquilo ali, mas com um propósito. Nada foi em vão. Foi para conservar em vida tanto a família dele como os egípcios. A gente faz uma reflexão, a gente vê isso na própria caminhada de Jesus. Porque ele veio andando mesmo, ele negou o tempo todo a si mesmo. Tudo para o quê? Para trazer vida, e vida para a gente. Eu gostaria de ler uma passagem que está aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 12, que é o que a gente está vivendo nesse ano. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Amém, irmãos? Na vida de José, por muitos anos, se operou ali a morte. A morte para a liberdade dele, a morte porque ele queria, a morte para ele. Não por uma vontade dele, mas sim por um plano de Deus. Mas isso não foi em vão, foi para se cumprir o plano de Deus. Como diz essa palavra, de modo que se operou ali a morte, mas para o quê? Para se gerasse vida. Amém? Amém? Que fique essa palavra no coração dos irmãos, que a gente veja o quê? Que tudo aquilo que a gente passa não é em vão. No fim, Deus ele tem um propósito em tudo. E como a gente viu, mesmo a gente ali buscando a Deus, tudo se levanta. Até o inimigo se levanta com o pecado, mas nada é justificativa. Se a gente tem que se permanecer firme, porque no fim vai ser feita a vontade e a justiça de Deus. Amém? Eu gostaria de chamar aqui o povo para a presença. Eu tenho descoberto que fé não é só acreditar em Deus, mas também é saber que Deus acredita nos seus filhos. Meu futuro é do tamanho que eu crer. Minha casa é